toda santa cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estais aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, eu vos aguardo e intercedei por mim. Exemplum Dei vobis. Dei-vos exemplo, nos disse nosso Senhor na última ceia aos apóstolos, para que façais assim como eu fiz. Nosso Senhor nos explicou, nos ensinou com palavras e ao mesmo tempo com ações, com a sua vida, não só com aquilo que ele dizia, mas com aquilo que ele fazia também. Ensinou os apóstolos, em primeiro lugar, que escutavam e viam o que ele fazia e assim absorveram aqueles ensinamentos, aquela maneira de viver, aqueles valores e por sua vez eles mesmos saíram pelo mundo pregando, falando aquilo que eles ouviram e replicando nas suas ações a vida de Cristo, a maneira de agir de nosso Senhor. E assim outras pessoas também escutaram as palavras de Cristo através das palavras dos apóstolos e podiam também enxergar na vida deles a prática, a encarnação daqueles ensinamentos, através daquelas ações. E assim puderam também imitar Jesus imitando os apóstolos. Podiam ouvir Jesus escutando o que os apóstolos falavam. E assim puderam eles também transmitir, e alguns deles puseram por escrito e fizeram, então daí o Novo Testamento vai surgir, e assim é esse fluxo ao longo da história, ao longo desses 2000 anos, que através do qual nos chega, pelo exemplo, pelas palavras, pelas traduções da Bíblia, pela vida dos santos, nos chega de uma maneira esse exemplo que Nosso Senhor nos deu para a nossa vida. E se ele dizia, né, exemplum Dei vobis, poderia dizer também exempla Dei vobis, no plural. Dei-vos exemplos, não só pelas suas múltiplas ações, mas pelas múltiplas vidas das pessoas, dos seus seguidores que vieram antes de nós. Se cada cristão deve sim remontar-se à raiz, que é Jesus, as suas palavras, a sua vida, também se apoia sempre, voluntária ou involuntariamente, consciente ou inconscientemente, vai se apoiar também naqueles que vieram depois do Senhor, nos apóstolos, nos seus sucessores, nesses exemplos de encarnação do Evangelho que são aqueles que nos precederam na fé. Tendo essas meditações sobre justamente, né, exemplos de cristãos que se santificaram no meio do mundo, através das ocupações ordinárias da vida. E hoje queria trazer para a nossa reflexão um exemplo que nos é especialmente próximo, a gente poderia pensar, porque é um brasileiro Marcelo Câmara, próximo no tempo e no espaço. Ele é de Florianópolis, ele nasceu em 79 e morreu em 2008, e este ano, 2020, foi oficialmente aberto então o seu processo de beatificação a nível diocesano lá em Florianópolis. Então, é próximo, né? Começou o processo esse ano, nasceu em 79, eu, por exemplo, nasci em 77, eu sou mais velho do que ele, 2 anos mais velho do que ele. Eu entrei na universidade, ele entrou 2 anos depois de mim, se formou, então a gente viveu mais ou menos na mesma época. Eu estou lendo essa biografia dele, da qual estou tirando, né? Tirei vários exemplos para a nossa meditação, para a nossa reflexão de hoje. E é muito interessante, porque você vai vendo coisas que eu vivia, um ambiente universitário que eu também presenciei. E por isso pode ser para nós um exemplo especialmente
instrutivo, atraente. Como é que é mais ou menos a vida do Marcelo? Agora já tem o título de servo de Deus, né? Marcelo Câmara, porque foi aberto o seu processo. Ainda não foi beatificado, não foi canonizado, mas está nesse processo aberto em direção a isso, né? Os pais se separaram, também isso é uma realidade difícil de encontrar nos santos mais tradicionais, né? E algo muito presente na nossa sociedade, né? Quando ele tinha 10 anos, os pais se separaram, ele estuda Direito, faculdade de Direito, e ali é quando se converte num retiro do Emaús, esse movimento do Emaús. Se envolve bastante na sua paróquia, lá na Praia dos Ingleses, na ilha de Floripa. Vai começar uma paróquia lá, o pároco está começando, ele vai ajudar na formação daquela paróquia, de um pároco bastante ligado à renovação carismática, ao que tudo indica aqui pela biografia, então vai ajudar ali nas atividades também da renovação carismática. E quando começa a ter atividades do Opus Dei em Florianópolis, ele entra em contato com essas atividades de formação e aí começa a participar e termina por entender que aquele é o seu lugar. Então ele pede admissão como supernumerário do Opus Dei, né? No âmbito profissional, ele faz, depois de ter formado, se forma muito bem, é um excelente estudante, entra direto no mestrado e passa posteriormente num concurso para procurador de justiça. E aí é diagnosticado câncer e morre então aos 28 anos de idade, né, com câncer. E é muito interessante porque o Marcelo deixa uma marca muito forte nas pessoas à sua volta, né? Essa biografia que eu estou lendo é repleta de depoimentos muito tocantes, muito eloquentes, muito cativantes, né? Ele cativa as pessoas de uma maneira muito, muito poderosa, né? E penso que pode nos ajudar a refletir um pouquinho sobre essa busca da santidade no meio do mundo e especificamente dessa parte do mundo que é o nosso país, que é a nossa época. Ok? Posso pegar um santo, São Thomas More, por exemplo, né? Era leigo, legal, só que era leigo na Inglaterra há séculos atrás, né? Marcelo Câmara morreu faz 12 anos e era bem aqui perto, né? No nosso país, então isso tem um apelo especial, a gente poderia pensar, né? E eu queria então, claro, dá para falar muita coisa, pensei em 3 pontos, em geral gosto do número 3, né, para as minhas pregações. Um ponto assim de sintonia com o espírito brasileiro, em que ele potencializa algo que é uma virtude já meio espontânea do nosso país, e outros 2 pontos que vão um pouco em contraste, que ele corrige, digamos assim, defeitos que a média do brasileiro possui, né? Primeiro, eu achei interessante, veio um estudante francês fazer intercâmbio, estudando engenharia, esteve lá morando, residente num centro do Opus Dei em São Paulo, e uma pessoa falava, né, até eu conheci ele, e ele dizia, olha, ele ficou muito entusiasmado com o Brasil, esse francês, e ao mesmo tempo com a obra, ao conhecer o Opus Dei também. E ele, conversado com um amigo seu, dizia, olha, juntou essas 2 coisas para mim, o espírito brasileiro e o espírito do Opus Dei, nossa, as 2 coisas casam muito bem. E ele ficou maravilhado com aquilo e ficou muito contente, né, de conhecer aquilo. E em que sentido? Bem, esse jeito mais carinhoso e alegre, que chama atenção em geral, né, de um brasileiro, choca ao sentir falta disso quando vai para a Europa, e os europeus ao chegarem aqui, eles ficam impressionados como nós nos esforçamos por ser simpáticos com as pessoas, por não ferir sem necessidade aos demais, por tratar bem. O brasileiro se incomoda muito de ficar mal com os outros. Um espanhol até reclamava disso, dizia, vocês são uns quedones, falava um termo espanhol, né? Quedone, quedon. Por que um quedon? Sempre querer quedar bem. Quedar bem, ficar bem com todo. Ou desculpa qualquer coisa, se te ofendi, nem sei, mas sei lá, qualquer coisa foi mal aí, a gente quer ficar bem, né? Eu estou me despedindo para alguém, não quero que ele guarde mágoas de mim, que é uma coisa boa, não é verdade? Assim, esse desejo de ser amável, cortês, simpático, é um grande valor. Isso é o espírito brasileiro. E ao mesmo tempo esse francês, ao conhecer o Opus Dei, teve o contato com essa visão tão positiva do mundo e das pessoas, que é tão típico da espiritualidade de São José Maria.
como ele era sempre muito aberto, não uma coisa fechada para a modernidade, para outros países, para outras maneiras. Não, São José Maria, onde ele passou, ele conquistava as pessoas, porque ele tinha essa simpatia do otimismo, da alegria, do valorizar o outro. Os espanhóis nem sempre caem muito bem para o brasileiro, porque nos parecem um pouco descorteses, um pouco brutos, né? Um pouco grosseiros. Mas São José Maria, quando esteve no Brasil, ganhou todo mundo ficou apaixonado por ele. Não porque, sei lá, fizesse teatro, mas porque tinha um interesse sincero pela cultura, pelas pessoas, pelas famílias, por essa visão dessa espiritualidade que Deus lhe deu, do valor do mundo e das coisas, das realidades humanas. Então, e o Marcelo, ele tinha isso daí. Ele era muito simpático e aliava a esse seu jeito humano de ser carinhoso, expansivo. Rapidamente aliou a isso a sua visão sobrenatural, a sua união com Cristo, a sua vida na graça. E isso marcava muitas pessoas. Um dos depoimentos dizia: deparei-me, quando ele foi lá no centro de pastoral da universidade, deparei-me com um jovem bondoso já no olhar e de uma gentileza de trato com estranhos totalmente incomum. Com toda a sinceridade, eu não acreditei que aquele comportamento era espontâneo ou natural, quando de fato era. Eu sinceramente julguei, e mal, que se tratava de gentileza forçada, quando em verdade era a expressão de seu jeito puro e bom de ser para com todos. Ele depois vai convidar até, vai ficar muito amigo do Marcelo, vai convidá-lo para ser o seu padrinho de casamento, vai ter toda uma amizade interessante, né? Também uma colega do direito também dizia que depois ia também se aproximar da fé através do Emaús, também por conta da ajuda aí do apostolado do Marcelo, né? O Marcelo irradiava bondade. Olha que belo depoimento, né? Marcelo irradiava bondade. Tinha sempre um sorriso amigo para receber qualquer um que dele se aproximasse. Qualquer se aproximava ficava marcado pelo carinho dele, né? E interessante também, um exemplo mais caseiro, a sua avó, desses depoimentos da sua avó. Meu neto, dizia ela, foi uma criatura extremamente carinhosa. Eu desabafava com ele. Ele dizia assim: vozinha, não é assim, deixa pra lá. Sempre tinha uma palavra de perdão. Interessante, né? A avó chegava lá e reclamava, sei lá, às vezes os idosos têm mais assuntos dos quais reclamarem. E o Marcelo escutava a sua vozinha ali, chamava ela dessa maneira carinhosa. E não, avó, deixa pra lá. E ela desabafava e ele ajudava ela a resolver suas reclamações, os seus dramas, né? Então ele tinha essa coisa de ser muito carinhoso. Talvez a gente possa pensar, já por temperamento, era algo assim, atencioso e amável, mas sem dúvida que é algo que vai crescer e ser potencializado com a sua aproximação de Cristo, com abraçar a fé. E vai receber uma maior consistência e uma maior extensão. Possivelmente ele não seria assim tão expansivamente carinhoso como era antes, né? Talvez no âmbito da família, da avó, tal, mas depois ele com todo mundo. E a pessoa chega, ele já acolhia com um sorriso, com uma alegria. Assim diz São José Maria em Forja: com a tua vida de piedade aprenderás a praticar as virtudes próprias da tua condição de filho de Deus, de cristão, e juntamente com essas virtudes adquirirás toda essa gama de valores espirituais que parecem pequenos e são grandes, pedras preciosas que brilham, que temos de apanhar pelo caminho para levá-las aos pés do trono de Deus, a serviço dos homens: a simplicidade, a alegria, a lealdade, a paz, as pequenas renúncias, os serviços que passam desapercebidos, o fiel cumprimento do dever, a amabilidade. Por amor a Deus, por piedade, eu vou procurar me servir aos outros, ser amável, ser gentil, tendo essa atitude aberta e otimista e bondosa que é a que cabe um cristão no meio do mundo. Não agradaria a Deus a atitude arrogante de quem olha e despreza, quem julga, quem se considera melhor do que essa plebe pecadora, como faziam os fariseus, né? Malditas, que não conhecem a lei, não conhecem, a gente pode colocar aí, né, a doutrina, a moral, os sacramentos, o que for, né? Não é a atitude que Deus quer para um cristão no meio do mundo, mas é a atitude da caridade. Porque por mais que eu saiba muita doutrina e viva, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver caridade, que nada seria, não serviria para nada, diz São Paulo.
Então, se a nossa vocação é para estar no meio do mundo, tem que ser estar transmitindo o calor de Cristo. Esse olhar misericordioso, bondoso, como fez Marcelo Câmara. É bom que a gente se examine, né? Eu transmito esse calor da caridade de Cristo, dos olhos bondosos de Jesus, onde eu vou. Bom que a gente pense nisso, né? Pois assim deveria ser. Agora, isso por um lado, né? Por outro lado, o Marcelo não era, nem de longe, uma personalidade fraca e tímida. Pelo contrário, é uma pessoa muito corajosa e que sabia enfrentar as dificuldades. Uma hora até diz o livro que ele não é que tivesse um porte muito atlético, mas tem um cara lá que vai tentar bater no outro na rua por um problema de trânsito e ele agarra, segura o outro, porque até que o outro possa se proteger, enfrenta ali até fisicamente uma briga ali de rua para proteger a pessoa que ia sair mal naquilo, né? Mas sobretudo a gente vê a coragem dele na defesa das suas ideias e valores. Ele era assim muito gentil, mas nem por isso deixava de enfrentar as questões importantes. Algo disso humanamente a gente vê já antes até da sua conversão, no colégio, no ensino médio, ele tinha opiniões às vezes bem marcadas em termos políticos, por exemplo, quem deveria ser o próximo prefeito de Florianópolis, e discutia ali, e debatia, defendia o seu candidato. Na faculdade vai enfrentar professores marxistas, com os quais ele não concorda, e não vai ter medo de se opor às doutrinas econômicas que eles defendam, ou de que tipo for, né? E sobretudo depois da sua conversão, aí sim, ele vai sempre defender seus valores cristãos na universidade. Diz um dos seus colegas, Marcelo sempre defendeu sua fé de forma aberta, não se furtando em nenhum momento em questionar os professores quando faziam colocações contrárias à igreja. Interessante isso daí, né? Sempre, defendeu de forma aberta, nunca se encolheu diante de um ambiente contrário, adverso, que perseguia os valores cristãos ou a igreja em geral. Trouxe aqui o depoimento de um caso mais concreto, às vezes ajuda a gente ir mais assim a pontuar melhor, né? Por mais que seja um relato um pouco longo, acho que vale a pena. Uma disciplina ministrada por uma das grandes referências intelectuais do curso, às vezes tem esses professores um pouco que são os papas, né? O Bambambam, o grande guru, o professor tal, né? Então, uma dessas matérias, o professor mencionou o Papa João Paulo II e falou que agia como um delinquente por sua pregação contra os métodos contraceptivos em países pobres. Fez uma ofensa dura, né? Chamou o Papa de delinquente, São João Paulo II. Marcelo pediu a palavra. A classe preparou-se para um embate sangrento, que espantosamente não aconteceu. Dá para imaginar, não é verdade, né? O pessoal já conhecia o Marcelo e pediu a palavra. Aí vem chumbo, né? Aí, galera, vamos ver o que vai acontecer agora, né? Aquela expectativa de briga, né? Que já as pessoas acordam um pouco, né? Mas não veio uma coisa assim sangrenta e violenta, né? Contrito e ponderado, com uma postura que irradiava dignidade, falando pausadamente, Marcelo disse que seria conveniente ao professor, até por sua titulação, guardar maior respeito no uso das palavras sobre pessoas e instituições que poderiam não ser caras para ele, o professor, mas que certamente o eram para outras pessoas ali presentes. Super polido, né? Até aí, super educado. Ponderou sobre os fundamentos da posição da igreja sobre contraceptivos e calou-se. E continua o relato da pessoa que estava ali presente, né? Sinceramente não lembro o que o professor ou doutor respondeu, se foi um pedido de desculpas, retirada das palavras hostis, ou uma justificativa sem importância. Era evidente a todos que a postura acordada, porém firme, de Marcelo, sobrepujara a rudeza e a injustiça da crítica. De certa forma, neste e em outros momentos, sua postura suscitava em todos nós, católicos praticantes, mas nem tanto, a reflexão pessoal sobre a coerência entre a nossa prática e as nossas convicções. Interessante, mexia com os outros alunos católicos ali, a fortaleza de Marcelo, como ele pegava e enfrentava sem medo nenhum. E isso, muito bonito, né? Muito interessante. Ao mesmo tempo, não era como a santidade está no equilíbrio, a virtude está no meio, in medio virtus, se costuma dizer. Ou seja, a fortaleza não é nem a temeridade, arriscar-se sem pensar nas consequências, e nem a covardia, mas é a justa medida. E é o que a gente vê em Marcelo. Ele não é
um cara bonzinho e ainda mais uma ameba molenga, né, que não é capaz de enfrentar um fraco. Não é isso. Certamente não é isso. E ao mesmo tempo não é um arrogante, duro e que briga com todo mundo, briguento, agressivo. Não. Ele é ao mesmo tempo carinhoso e forte e corajoso. E aí está a coisa dos santos, né, como eles equilibram os opostos, que são mais ou menos fácil cair para um oposto ou para o outro. Não é difícil achar uma pessoa violenta, arrogante, ou uma pessoa molenga que quer estar bem com todo mundo, né? Mas ao mesmo tempo não defende nenhum valor. O difícil é juntar as duas coisas, e aí está a santidade. E esse é o exemplo que a gente vê no Marcelo. E dizia São José Maria, que defendia isso, né? Estar no meio do mundo como mais um, imaginava um diálogo com alguém, mas num ambiente paganizado ou pagão, quando esse ambiente chocar com a minha vida, não parecerá postiça a minha naturalidade? São José Maria falava, não precisa no meio do mundo, é mais um, faz as coisas naturalmente, que nem os outros. Mas padre, às vezes eu estou em um ambiente que é contrário à fé, essa naturalidade não seria algo postiça? Não vai chocar? Aí responde São José Maria, e te respondo, chocará sem dúvida a tua vida com a deles, e esse contraste, porque confirma com as tuas obras a tua fé, é precisamente a naturalidade que te peço. Essa naturalidade que te peço, não a naturalidade de esconder-se, de pôr um capuz, faz de conta que eu não ouvi isso, que ninguém saiba que eu discordo. Não, é normal que choque. Como é normal, né? Na convivência as pessoas têm diferentes opiniões e manifestam essas opiniões com liberdade, um espaço em que há liberdade para se expressar. E por isso também eu vou me expressar e às vezes vou chocar, e vou defender o ponto de vista, e vou exigir respeito pelos valores que eu defendo, pela minha família, como exigiria respeito pela minha mãe, também pelo Papa, que é uma figura religiosa importante para mim, paternal. E é isso que faz o Marcelo, e é isso que deve fazer um fiel leigo no meio do mundo, não se esconder, enterrar e colocar um capuz, não, mas pelo contrário, brilha a vossa luz diante dos homens, para que assim glorifique vosso Pai que está nos céus, diz o nosso Senhor. Então esse é um segundo ponto, que exemplo da vida de Marcelo, que talvez choque um pouco com essa nossa tendência mais do estar bem com todo mundo. Quando era preciso não estar bem, ele enfrentava. E esse é um belo exemplo também para nós. Para muitas pessoas, um ambiente adverso pode acabar fazendo com que se afastem dos seus valores, seja que receberam dos seus pais, ou na catequese, na igreja, ou não sei, até o que sonharam na adolescência, de mudar o mundo, de melhorar o país. Daqui a pouco ele está num escritório que tem uma cultura instaurada de corrupção, e a pessoa então se vende para o ambiente, né? Se deixa levar. Isso vai para o escritório e, em primeiro lugar, começa na universidade ou na escola. E a gente vê no Marcelo que isso não ocorreu. Ele não se vendeu para o ambiente. E como? Como é que eu posso fazer isso? Porque no fundo ele tinha aquelas convicções firmes dentro dele, que eram mais fortes do que a pressão no ambiente. Quando havia o choque, ao invés dele se configurar um ambiente que era contra os seus valores que saíam e de uma maneira ou de outra configuravam o ambiente, influenciavam o ambiente. Porque dentro era forte. E assim, onde tem mais, transmite para onde tem menos. Onde tem mais convicção, transmite para onde tem menos convicção. E como obter eu também isso, essa capacidade, porque nem sempre é fácil, né? Um ponto de caminho pode dar uma boa dica, de São José Maria, ponto 376. Influi tanto o ambiente, disseste-me, e tive que responder, sem dúvida. Por isso é mister que seja tal a vossa formação que saibais levar convosco com naturalidade o vosso próprio ambiente, para dar o vosso tom à sociedade em que viveis. E então, se aprendeste este espírito, tenho a certeza de que me dirás com o pasmo dos primeiros discípulos, ao contemplarem as primícias dos milagres que se operaram por suas mãos em nome de Cristo, e influímos tanto no ambiente. Evoca aqui São José Maria, o envio dos 72 discípulos. Jesus os enviou e eles voltaram vibrantes e contando como até os demônios desobedeciam. Nossa, a gente fala e acontece, é impressionante, né? A gente vai lá e aconteceu isso e comigo, aconteceu tal coisa. Estavam vibrando, né? Com o poder que Cristo tinha lhes dado de enfrentar e mudar o mundo. E São José Maria fala, olha, algo assim vai acontecer com vocês, como se vocês tivessem essa formação intensa, forte,
aí vocês vão transformar o mundo. Vocês vão ser mais fortes do que o mundo. Qual que é o segredo? Então, justamente essa formação. Ter conteúdo. Marcelo tinha conteúdo. E por isso ele enfrentava, por isso ele não era alterado, mas alterava, influenciava. Como que ele fez isso? Olha, desde a sua conversão, buscando, correndo atrás, ele procurou lá o padre do retiro que ele se converteu, que foi bem importante para ele, o padre Bianchini, se chama, e pediu aulas de latim, pô, ele tinha aulas de latim com o padre. Então daqui a pouco ele estava lendo Santo Agostinho no latim, e lia tudo, lia muito, ia a fundo nas questões. E por isso falava com propriedade, porque conhecia daquilo de que falava. E também é verdade, porque era coerente com as suas ideias. Diz um depoimento sobre ele: ao vê-lo e ouvi-lo falar, era impossível piscar os olhos, e pensei comigo, tal como alguém disse a respeito do mestre naquele tempo: este fala como quem tem autoridade. A dizer, ele fala com a autoridade de quem vive o que prega. Vivia aquilo que pregava, porque tratava de incorporar na sua vida aquelas verdades, as verdades da fé. Se alimentava delas diariamente, buscava essa formação. Quando começa a ter as atividades formativas do Opus Dei em Floripa, com pouca frequência ainda, mas ele pega, né, e vai com um amigo, eles vão, né, lá para Curitiba, enfrentam uma viagem de 7, 8 horas para ter direção espiritual, para conseguir falar lá com o sacerdote, para participar ali do círculo. E assim é como ele vai crescendo na formação, por mais que ele custasse algum investimento, né? Pegar ali o carro e não sei, cada 2 semanas, cada semana, em gastar aquelas 8 horas ali, porque via que aquilo era importante. E esse é um ponto que às vezes falta talvez a nós, os brasileiros, né? Talvez por ser um pouco, sei lá, a vida fácil demais, a natureza muito dócil para nós, nos falta um pouco essa tenacidade de pessoas que nasceram em ambientes mais adversos, de frio, ou sei lá, de deserto, tiveram que lutar mais pela sobrevivência, talvez, não sei, por isso ou por motivo que for, às vezes o brasileiro tende a ser um pouco inconstante, a não batalhar tanto. Começar, né, a formação ali, gostar a princípio, mas depois custa um pouquinho, já não vai mais para frente. Achei engraçado, no ano 2000, não me lembro disso, num convívio que estava lá em São Paulo, e aí fizemos um dia um concurso de crônicas, textos, né, escrito ali no dia mesmo, durante uma meia hora antes ali, e um que hoje é sacerdote escreveu, era o ano 2000, então era 500 anos do descobrimento do Brasil, então ele escreveu com muita graça a carta de Pero Vaz de Caminha, 500 anos depois, escrita a Sua Majestade, o rei de Portugal, e achei uma frase que ficou na minha cabeça: Sua Majestade, os nativos, ele falou assim, os nativos continuam jogados nas praias, tão despidos de roupas quanto de afazeres. Algumas coisas não mudaram, né? Entre elas, como os índios estavam ali, hoje em dia também, né? Estou vendo nas praias, tão despidos de roupas quanto de afazeres, ficam ali jogados. E é um pouco isso, né? O espírito, bem, a preguiça da vida fácil de um país tropical abençoado por Deus, não sei por que motivos serão, mas às vezes falta esse espírito mais aguerrido de lutar pela minha formação. E o Marcelo tinha isso, né? Pela sua vida interior, batalhava por rezar todos os dias mesmo, para alimentar o seu coração, a sua alma. Ele via que aquilo era necessário e por isso ia atrás, punha os meios, ainda que isso pusesse em sacrifício, que sim, em geral, supõe. A mãe relata como era um pouco a sua vida de oração, do que ela percebia, achei interessante. Vinha para a sala, acho que isso quando ele já era procurador, já trabalhava, tinha passado em concurso, vinha para a sala, sentava no sofá e fazia as orações, as leituras. Sempre acordava 1 hora antes dos compromissos para poder realizar o seu ritual de oração. Depois tomava café e ia fazer o que tinha que ser feito. Antes de tomar café ele rezava. Depois o prazer, digamos assim, né? Primeiro vou rezar, primeiro para Deus. Depois tomava café e ia fazer o que tinha que fazer. Todos os dias ele ia à missa, ou às 6h30 da manhã, ou às 5 da tarde. À noite ele jantava, tomava banho, lia alguma coisa do serviço dele, depois sentava no sofá e ficava mais ou menos 1 hora fazendo as suas orações. Interessante, né? 1 hora antes, 1 hora no final. Mais ou menos
o que faz mesmo um supernumerário do Opus Dei, como era ele, né, nessa época, oração de manhã, oração à tarde, a missa, o terço, enfim, leitura espiritual. E isso custa esforço, né? Uma pessoa que tem uma rotina ali intensa, e eu conheço um montão, né, de filhos e com trabalho, um doutorado, e ao mesmo tempo, nem por isso dão-se férias da vida de oração. Pelo contrário, cada dia batalham por esse alimento da alma, que é a oração. E esse era o segredo de Marcelo. E esse é de ser o nosso segredo também, se queremos ser cristãos santos que buscam a santidade no meio do mundo. Durante o Concílio Vaticano II, brotou na igreja um pouco essa mensagem que São José Maria já defendia há várias décadas, né? Que cabe aos fiéis leigos santificar o mundo desde dentro, animar cristamente as realidades humanas. E vieram almoçar com São José Maria um grupo de bispos de fala francesa e falaram com eles empolgados com essa ideia, que talvez eles estavam se deparando agora pela primeira vez. E São José Maria, ao invés de dizer, finalmente vocês entenderam o que eu estou falando aqui já há séculos, ele fez uma ressalva. Olha, isso vai ser assim se esses fiéis leigos tiverem alma contemplativa, porque senão não transformarão nada, antes serão eles os transformados. Em vez de cristianizar o mundo, se mundanizarão os cristãos. Então ele dizia, olha, para ele mudar o mundo, primeiro ele tem que ter alma contemplativa, ele tem que ter vida de oração, ele tem que participar da missa e comungar, tem que se confessar, tem que fazer uma leitura espiritual, tem que ler as Sagradas Escrituras, porque senão, se ele não tem essa coisa dentro, ele não vai mudar nada. Em vez do cristão cristianizar o mundo, será o mundo a mundanizar o cristão, vai ser o fluxo no sentido contrário. Então a batalha é pela vida interior, pela vida de oração, que a gente vê na vida de Marcelo de forma bem concreta, como ele garantia, ele acordava uma hora antes, chegava cansado no dia, aí ia rezar, e ele se alimentava diariamente, batalhava pelo alimento espiritual da oração. Um belo exemplo também para nós. E também pensando, bem, os monges, São Tomás de Aquino, dominicano, lá no meio da Idade Média, não, um estudante de Direito, depois formado em fazia mestrado, trabalhava, fez concurso, e aqui no Brasil, né, nosso tempo, e vivia isso. E por que eu não posso viver também? Esse é o ponto, né? Esse é o desafio do exemplo da vida das pessoas santas, que o Marcelo nos serve para nós hoje. Entre as suas devoções estava o do terço diário que ele rezava. E rezava com muita devoção. Um depoimento de um rapaz que fez um retiro com o Marcelo disse que um dia coube ao Marcelo puxar o terço, puxar as orações do terço. E ele ficou tão impressionado pela devoção com que o Marcelo rezava o terço, que disse que até hoje, quando ele reza sozinho, por exemplo, dirigindo no carro, ele imagina a voz do Marcelo puxando as orações, porque aquilo lhe marcou muito, e lhe dá a devoção lembrar como é que o Marcelo rezava o terço. Eu quero rezar o terço que nem o Marcelo rezava. E assim terminaremos nós também a nossa meditação, colocando-nos nas mãos de Nossa Senhora, pedindo que o exemplo desse brasileiro tão bom filho seu nos ilumine a nós, que queremos buscar mais decididamente a santidade no nosso dia a dia, a santidade nesse nosso país. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.